Estamos vendo o seguinte tópico: princípios de Deus para uma vida mais que abundante. Isso é possível através das orientações do Senhor, das instruções do Senhor. Hoje veremos Provérbios, capítulo de número 30. Vamos lá então? Chama a tua atenção para o versículo 7 que diz assim. Olha só, é uma oração. O versículo 7, 8 e 9 é uma oração. Veja bem isso aqui, olha bem. Eu te peço, ó Deus, que me des duas coisas antes de morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Olha a oração. Muito contrária de hoje, não é? Não se precipite. Antes que vocês falem assim, é impossível, é impossível, é impossível. Não, vamos entender por que ele está pedindo isso ao Senhor. Por que ele está fazendo esta oração? Tem um alvo, tem um fundamento. Talvez você já se apresse, se acelere, seja precipitado e fale assim, mas essa oração, puxa vida, é uma oração impossível de se praticar. Olha bem, olha a motivação dele. Então, não me deixes mentir e não me deixes ficar rico e nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Então, Senhor Deus, me dê duas coisas. Não me deixe mentir e não me deixe ficar pobre nem rico. Aí ele continua. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Agora, não se precipite de novo. Não pense apenas agora em apenas a comida que você coloca na boca. Mas a comida que você veste, a comida que você ouve, a comida com quem você se relaciona, comida que não tem que ser apenas o pão de trigo ou o punhado de arroz com feijão. Comida que são as necessidades básicas dos seres humanos. Então ele fala, Senhor Deus, me dê duas coisas, não isso e não aquilo. Me dê duas coisas, não me deixes mentir e não me deixes ficar rico nem pobre. Me dê o seguinte, me dê o pão, somente o alimento que preciso para viver. Agora a fundamentação. Por quê? Por que ele pede isso? Por que ele pede para não fazer duas coisas e pede uma coisa só? Versículo 9. Ele responde, porque se eu tiver mais do que é necessário, poderei dizer que não preciso de ti. É essa mentira que ele não quer praticar. Qual é a mentira? Não preciso de Deus. Só que essa mentira pode ser falada, verbalizada e pode ser praticada. Quantos de nós vivemos essa mentira? Vivemos como se não precisássemos de Deus. Você pode falar uma mentira ou você pode praticar a mentira, viver a mentira, que seria viver como se Deus não existisse. Ele fala assim, então, me dê só o alimento para cada dia. Por quê? Se eu tiver mais do que é necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Poderei falar que não preciso de ti. E esta é a maior mentira de todos. Esta é uma mentira. Todos os seres humanos e vivos, todos os seres vivos desse planeta precisam de Deus especificamente. Se não da pessoa de Deus, das leis de Deus. Por quê? É porque as estações do ano acontecem que os pássaros migram de um lado para o outro e quando eles migram, eles semeiam tudo que você come. É porque existem as estações do ano que nós fazemos X, Y roupas. Percebe que se não for Deus ou as leis de Deus, nós não seríamos nada, seríamos mentirosos. Então ele fala assim, eu te peço essas coisas, Senhor, porque se eu tiver mais do que é necessário, eu poderei dizer que não preciso de ti. Eu poderei falar essa falácia, eu poderei mentir, e eu não quero mentir. Segundo, e se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Pegaram, meus amados e amadas. Então assim, Senhor Deus, te peço duas coisas. Não me deixe mentir e não me deixe ficar rico ou pobre. Te peço uma coisa, Senhor, me dê o alimento de cada dia dá-me somente o alimento que eu preciso para viver.
Por quê? Porque se eu tiver mais do que é necessário, eu poderei dizer que eu não preciso de ti. Essa é a mentira que ele não quer fazer. Essa é a mentira que ele não quer mentir. A mentira falada ou praticada. Segundo, e se eu ficar pobre, Senhor Deus, eu poderei roubar e assim vou envergonhá-lo. Então, ele não quer mentir sobre qual é a base da existência dele. Por que que você existe? Por que que eu existo? Eu existo porque Deus é bom. Porque Deus é bom para comigo. Entenderam? Segundo, se eu ficar pobre, eu poderei roubar e vou envergonhar o seu nome. Se eu ficar pobre, então não me deixe ficar pobre nem rico, nem pobre nem rico. Eu não quero ficar para que eu não envergonhe o seu nome. Então vamos lá, meus amados. Primeiro desdobramento. Não mentir. Eu não posso dizer que eu não preciso do Senhor porque eu preciso. Eu não posso viver como se eu não precisasse de ti porque eu preciso. Viver assim ou falar isso é uma mentira. E eu não quero te envergonhar, ó Deus. Então o fundamento principal aqui é Deus. Então qual é o princípio para nós aqui hoje? Deus em primeiríssimo lugar, as leis de Deus em primeiríssimo lugar. Aí você vai se recordar de Mateus 6. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. O reino de Deus, a majestade de Deus e as leis de Deus, e as leis de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Perceberam? O fundamento para uma vida mais que abundante é o bom relacionamento com o Senhor. Está claro para vocês? Este é o fundamento para uma vida mais que abundante, para uma vida mais que abençoada, para uma vida vitoriosa, para uma vida de sucesso. O fundamento é relacionamento com o Senhor Deus. Não viver como se Deus não existisse. Não falar que não precisa de Deus, não viver como se não precisasse de Deus, não envergonhar o nome de Deus, não sujar, não manchar o nome de Deus através das relações humanas. Tá bom? É por isso que ele faz então essa oração. Uma coisa eu te peço, ó Deus, que me des duas coisas. Me des duas coisas negativas. Não me deixes mentir e não me deixes ficar rico e nem pobre, nem rico e nem pobre. Te peço uma coisa, dá-me somente o alimento que eu preciso para viver, para que eu viva o quê? Na dependência do Senhor. Dê-me somente o alimento que eu preciso para viver, para que eu continue dependente de ti. Então o princípio para uma vida mais que abundante é total dependência de Deus para comer, para viver, para se relacionar. Total dependência de Deus. Pegar o pulo do gato, pegar o enigma, este é o princípio para uma vida mais que abundante. Amém? Por favor, meus amados irmãos, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. E não deixe de ativar o sininho para que você seja notificado. Também seja um seguidor nas nossas páginas no Facebook. Irmãs Chamados para Fora e Mãe Itaquá Suzano. Siga-nos também no Instagram, Clóvis Apollo Oficial. Siga-nos ali e ali você também receberá mensagens edificantes, mensagens que edificam a vossa vida cristã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?